Seja bem-vindo a mais um episódio do 3PAcast Cultura Local. Esse que é um podcast que criamos para preservar a memória, especialmente do setor cultural do município de Três Passos, capital da região Celeiro. É bom a gente destacar sempre que esse podcast ele está sendo possibilitado nesta segunda temporada através da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, PNAB, através da Lei Federal número 14.399/2022. São recursos do governo federal disponibilizados a partir do edital 07/2024, aberto pelo município de Três Passos, através da Secretaria de Educação, Desporto e Cultura e Departamento Municipal de Cultura. No episódio de hoje estou recebendo aqui, no nosso estúdio cast da 92 FM, um grande amigo, um grande parceiro já de longa data, Roberto Mazzini Bordini, popularmente conhecido como Baleia, uma figura que tem boas histórias para nos contar, para rememorar aqui conosco, uma pessoa que sempre esteve ligada com o setor cultural aqui em Três Passos, né, entre as atividades profissionais que desempenha, mas sempre permeando, né, o seu dia a dia, o seu cotidiano também através da cultura, seja como cronista, seja como poeta, participando de diversas iniciativas culturais aqui em Três Passos. Então, primeiramente, seja muito bem-vindo, Baleia. E de início aqui nessa nossa prosa, nessa nossa conversa, gostaria que tu se apresentasse um pouquinho para o público que está nos acompanhando através aqui do 3PAcast. Pois é, Vini. Como disseste, eu sou Roberto Mazzini Bordini, o Baleia. Eu nasci no dia 16 de janeiro de 1960 em Garibaldi, no Hospital Beneficente São Pedro. E meu pai era funcionário público. E em 63 ele foi designado para exercer a sua profissão aqui em Três Passos. Aí a gente veio. Depois, em 65, a gente foi morar em Lajeado. Depois, o meu pai trabalhou em Canoas, mas a gente morava em Porto Alegre. E em 69 voltamos. E de lá, a não ser para servir as Forças Armadas e para estudar, quem diria? E para estudar, eu sempre morei aqui. Trabalhei uma época pequena em Novo Hamburgo, mas logo depois vim para cá. De modo que eu me sinto mais trespassense do que muito trespassense nascido. Eu tenho por essa terra um afeto muito grande. Sou autor do hino, inclusive, de Três Passos. E, assim, bom, é a cidade que eu escolhi para viver mesmo. Certo. E, Baleia, para a gente iniciar aqui essa nossa conversa também a respeito dessa tua verve de escritor, de cronista, a gente... Em várias conversas tu relatou assim, pessoalmente, né, em conversas que a gente já teve, né, aquilo que talvez todo mundo que gosta das letras, né, acaba se ambientando nisso no ambiente familiar, né? Então, tu me disseste uma vez que tinha uma biblioteca muito potente, digamos assim, e a partir disso tu aproveitou essa oportunidade, né? Gostaria que tu comentasse um pouquinho essa iniciação, esse teu gosto pela leitura. Exato. A minha mãe, ela é uma mulher muito culta, muito erudita. Ela sempre cultivou muito as artes. Eu me lembro que a gente era menino, ela às vezes viajava a Porto Alegre para assistir peças de teatro, balé, que ela gostava muito, gosta ainda, né? Enfim, então, e lá em casa sempre teve uma biblioteca muito grande, muito variada, e a mãe nos incentivava muito. O meu pai também era um homem culto, mas ele era mais da vida, e ele quase não estava em casa, porque ele viajava muito. Então, quem nos instruía na coisa da leitura e das artes era minha mãe. Eu me lembro até hoje que, uma época, ela chegou em casa com a antologia poética da José Olímpio Editora. Eram 4 livros. Era o Drummond, Bandeira, Vinícius, João Cabral de Melo Neto, 5 melhor, e Jorge de Lima. Eu comecei a ler aquilo e fiquei maravilhado. Eu tinha aí uns 14, 15 anos quando isso aconteceu.
Eu fiquei maravilhado com o jeito de um fazer a sua poesia, a maneira que o outro fazia. E são coisas tão diferentes, mas tão geniais, né? Eu disse, eu acho que eu vou gostar de fazer esse negócio aí. Aí um dia, porque de noite, assim, final de semana, a gente ia no cinema, saía do cinema, mesmo com essa idade, naquela época era um pouco diferente, a gente saía do cinema e ia pro Xodó, que era um bar que tinha na frente. A gente bebia ali com os amigos e conversava. Um dia eu estava voltando para casa, e ali perto do Águia de Aia, em vez de dobrar para casa, eu disse, não, mas eu vou ficar na rua mais tempo. E dobrei à esquerda. E a rua Miraguaí, naquela época, ela tinha, assim, calçamento até a casa do Dari Schreda, e depois começava o casamento, depois só lá na frente da casa do pai do Paulão, seu Belarmino. Entre uma e outra, era uma picadinha, assim, era uma estradinha de chão no meio de um macegal, assim, de uma coisa. Eu me lembro que era de noite, isso aí uns 15 anos, e começou a me vir um negócio na cabeça. Eu não me lembro ainda bem dessa poesia, claro, né? Devia ser uma poesia horrorosa, e era. Mas me veio aquilo e eu comecei a fazer o que eu faço até hoje, porque eu não tinha papel, não tinha caneta, né? Eu fazia um verso e ficava repetindo, aí fazia mais um, repetia, até decorar, né? Aquele tempo era mais fácil decorar, hoje em dia já não é bem assim, né? E surgiu a minha primeira poesia. Aí eu mostrei para minha mãe uns dias depois, né? E aí ela começou a corrigir, olha, com a poesia moderna tu não precisa necessariamente rimar, mas o que vai fazer um texto seu ser uma poesia e não ser uma prosa é o ritmo. E aquilo nunca mais me saiu da cabeça. Então eu preciso ter ritmo. Aí mais tarde eu comecei a aprender a escandir versos, né? a separar as sílabas poéticas, e é uma técnica que eu uso até hoje. Não que na hora de fazer eu faço isso, mas eu faço a poesia e depois eu vou escandir para ver se está mais ou menos assim. Agora, além da mãe, eu tenho que depositar também, e preciso fazer isso, e é um crédito todo especial para Pinto, que foi minha professora no 3º ano primário, antes de eu ser poeta. Mas ela era uma professora, assim, fantástica, é até hoje uma mulher moderna, adiante do seu tempo, é uma pessoa fantástica, assim. E ela nos incentivava muito também. Então, bases, assim, até de gramática, mas de cuidar das coisas que faz quando escreve, vem muito da Pinto também. Foram meus dois, assim, lumes, né, que me fizeram chegar nesse... Certo, a Pinto, inclusive, foi entrevistada na primeira temporada aqui do Trespa-Cast, mais especificamente sobre o Festival de Cinema de Três Passos, Sim. Mas com certeza um personagem também, uma personagem extremamente importante para a cultura de Três Passos. Então a gente teve também o privilégio de poder entrevistá-la aí na primeira temporada do Trespa-Cast. E tu lia muito dicionário, palavras, significados, isso também é um hábito? Até hoje. Porque eu faço assim, eu descubro uma palavra nova que eu não conheço, eu anoto ela, vou no dicionário de papel, porque tem certas coisas que devem continuar assim como sempre foram. O Aurelião, eu tenho Aurelião ou Ais. Aí eu vou lá, vejo os significados, normalmente eles são parecidos, mas às vezes tem nuances assim. E anoto, e procuro isso desde piá, um jeito de colocar na minha frase, né? É um costume que sempre mantenho até hoje. E favorece muito também, justamente nesse aspecto, tanto de poesia como de crônica, né? Então... E um outro tópico, Balé, o Colégio das Irmãs aí. Três Passos, várias gerações de trespassenses tiveram o privilégio de estudar numa escola que marcou época, que foi referência, né? Colégio Espírito Santo, Colégio das Freiras, Colégio das Irmãs. Isso. Gostaria que tu comentasse um pouquinho sobre aquele ambiente, né? Sobre o quanto que aquilo te marcou, o quanto que aquilo também te ajudou a te estabelecer enquanto
cronista aí do cotidiano, enfim, eu sei que tu tem memórias muito boas até hoje desse período. Acho que todos nós temos da nossa escola. Eu tenho a minha Madeleine, é uma expressão que talvez nem todos conheçam, é uma expressão que quer dizer assim, alguma coisa que te remete ao passado, um cheiro, um gosto. Isso, a minha Madeleine é o cheiro de folha de eucalipto queimando no fim da tarde. Quando eu sinto cheiro de folha de eucalipto queimando, eu me lembro do Colégio das Freiras, porque as internas, ao final da tarde, elas juntavam as folhas e tacavam fogo. Então, me vem todas as minhas experiências. A gente, ao mesmo tempo que tinha uma educação repressora, religiosa inclusive, ali se davam as grandes revoluções que a gente fazia. Descobertas? Descobertas e não aceitação do que está aí. Uma das primeiras coisas que era uma coisa horrorosa que a gente fazia era gritar "Viva Brizola!" No meio do golpe, né? No início não, mas no meio do golpe, gritar "Viva Brizola!" era uma coisa que não se podia fazer de jeito nenhum. Inclusive, aí logo depois tinha o AI-5, né? Que endureceu ainda mais. Mas ali foi a base de onde eu aprendi a me tornar fascinado pela humanidade. Foi no Colégio das Freiras. Desde a menina bonita que a gente se apaixonava e ela não podia ficar sabendo, né? Que a gente era apaixonado. Os primeiros amores, os mistérios. Aliás, eu fiz uma música uma vez com o Claudinho Schneider e nessa música a letra diz isso. Não vou me lembrar, não vou cantar a música porque não vou assassiná-la, né? Mas a letra diz: Colégio das Freiras, à tarde caindo, o cheiro bom que eu sentia no ar, os primeiros amores nascendo, o mistério para nunca findar. Então é ali, eu me lembro como se fosse hoje que o Miguel Brasil resolveu ser candidato a presidente do Grêmio. E o Ricardo ainda estudava aqui, o meu irmão mais velho, né? O Ricardo veio e disse: não, vamos fazer uma chapa de oposição. Então vamos fazer uma chapa de oposição. Era eu, o Guto Alemão, só o pessoal que não seguia propriamente as irmãs. Só a nata. Aí, temos que botar um nome na chapa. O Ricardo disse: vai ser Saco. E começamos a pichar o colégio inteiro: Saco, vote Saco e não sei o quê. Porque na verdade, não tinha nada de ruim. Porque era uma boutique que tinha em Porto Alegre que chamava Saco. E todo mundo que era magrinho comprava nesse negócio. Aí a freira nos chamou, a irmã Vera Letícia, né? E disse: mas que absurdo, primeiro tem que limpar tudo que vocês... Porque não podia nem se fosse... Mas aí naquela de explicar para a irmã... o Ricardo deu daquele tlim nele e disse: não, somos alunos correspondentes à oposição. Uma tirada sensacional. E aí, e outra coisa assim, do desbravar. No Colégio das Freiras. Uma vez eu, Polaco, Marcelo Trindade, Polaco é teu tio. Meu primo? Teu primo, perdão. Eu, Polaco e o Marcelo disse: nós vamos fazer o seguinte, nós vamos entrar na clausura das Freiras. O que implicava ser descoberto a expulsão do colégio e o fogo do inferno, né? Porque a gente não podia entrar na clausura. Fomos, pé por pé, abrimos a porta pensando que coisa extraordinária deve ser um negócio. Entramos no primeiro quarto que tinha lá, abrimos a porta, tinha uma cama, um armário, um crucifixo só. Arriscamos tanto por tão pouco, né? Mas foi a minha... Depois nós fazíamos um jornal lá, eu, Marcelo, Paulinho Canova, o Copaco, e por conta disso acabei sendo expulso, eu, Marcelo, porque o jornal passou a ser clandestino e aí não tinha mais censura, né? Jornal subversivo. Subversivo. Um jornal horroroso, inclusive. Mas
foi uma escola que marcou época, né, Baleia? Independente, assim, era um momento difícil do Brasil, né? Mas com todas as pessoas que tiveram a oportunidade de estudar lá, dificilmente tu extrai, assim, uma visão ruim, ou eu acho que são ótimas lembranças, né? Pessoas que, inclusive, lamentam não ter tido continuidade, digamos, a escola aqui em Três Passos. Exatamente. Quando minha filha foi estudar, já não tinha mais, mas eu fiz questão de que ela fosse na continuidade do Espírito Santo, que nem me lembro mais o nome que tinha. Mas eu cheguei a estudar ali também, depois, né, quando não era mais da Ordem das Irmãs, depois teve um período da Fundep, né, também. Fundep, isso. E aí depois ainda uma cooperativa de professores ali que mantinha. Mas eram outros tempos também, Vinícius, como toda era é sempre um novo tempo, independentemente de que havia uma disputa muito grande entre o Espírito Santo e o Ipiranga, né? Que também era um colégio de uma boa estrutura de ensino, não só do ensino formal, mas também dedicado às artes e essas coisas. O Ipiranga até hoje tem grupo de teatro, eu acho, né? Enfim, eram outros tempos, a gente estudava. E se não estudasse direito, rodava, essa coisa toda, né? Certo. Então, mas é um tempo bom de lembrar. E Baleia, e os teus olhares assim para nossa cidade, tu manteve por um bom tempo, né, uma coluna semanal numa época tão boa, né, onde tínhamos jornais impressos que de certa forma conduziam até os debates, né, na cidade. Hoje nós não temos mais essa representação, esse instrumento que em vários momentos foi fundamental, né? Nós chegamos a ter 4 jornais impressos aqui em Três Passos. E tu manteve por um bom tempo, né, a coluna Crônica das Pessoas da Cidade. Gostaria que tu comentasse um pouquinho para quem nos acompanha, porque ali tu justamente trazia uma perspectiva tua sobre diferentes aspectos de pessoas, de momentos, né? Com uma fina ironia, muitas vezes pautando também assuntos polêmicos aqui da cidade. Gostaria que tu comentasse dessa tua experiência também a partir desse espaço. Sim. Não, primeiro eu quero concordar inteiramente contigo que eram outros tempos e o jornal realmente era o balizador. Porque uma pessoa é uma coisa, e é fantástico tu ouvir uma notícia na rádio, na televisão, mas outra coisa é tu ler ela e a capacidade que tu tem de interpretar melhor, de fazer a tua compreensão daquilo que está sendo noticiado. Eu era assessor de imprensa da prefeitura no governo do Larsen, e eu fazia as matérias para o jornal. E o que vinha buscar a matéria do celeiro disse, um dia ele me disse, se tu quiser escrever uma coluna, a gente começa a publicar para ti, não tem problema. Eu comecei, então escrevi 2 ou 3, aí como é que foi? O Ernesto tinha o Jornal Regional. O Regional. Aí ele me convidou, ele era meu amigo até hoje, né? Para passar para o Regional, que tinha uma circulação mais efetiva aqui em Três Passos. O celeiro era de Santo Augusto já, né? Sim. Doutor Ernesto Rodrigues Sobrinho. Sobrinho, isso. Aí, e depois, aí, quando o Adelar fundou o Atos e Fatos, ele me chamou e disse que queria que eu passasse lá. E o Adelar, eu conversava cotidianamente com ele, porque a gente era do mesmo partido e tudo. Aí a minha proposta sempre foi, como diz o nome, o título da crônica, que era a crônica das pessoas da cidade. Eu falava o que acontecia na cidade. Às vezes, claro, me incomodava com as opiniões que eu tinha, mas de um modo geral eram relatos de fatos e a minha visão sobre esses fatos. Eu, inclusive, estou agora num outro projeto literário, mas tão logo eu termine, eu vou reunir as crônicas atemporais, aquelas que tinham mais conteúdo literário, né?
para fazer uma antologia. E nessas crônicas, Balê, tu em diversos momentos utilizava também algumas metáforas, né? Inclusive, para tratar de Três Passos, tu denominou ali um nome de uma cidade fictícia, mas que eram para relatar algumas questões do Sul, aqui. Sim, Cacimbinhas do Sul, que aí eram histórias que, se fossem contar com os nomes reais, eu me incomodaria muito. Mais ainda. Muito mais. Então não podia, e sim, isso é um recurso muito comum na literatura, sobretudo, mas no jornalismo também, esse de crônica, né? Tu usares isso. Mas valia também, né? Eu ainda tenho, porque eu tinha todo um esquema, né? O nome do prefeito não podia mudar, do secretário, do cara rico da cidade, vereador. Do vereador, né? Então eu tenho todo o esquema pronto. Fulano é isso, né? Os personagens, né? Ainda tenho lá um dia. É que eu não tenho mais escrito crônica. Foram 24 anos escrevendo. Acho que já escrevi tudo que tinha para dizer. Mas, de repente, vou tentar fazer mais alguma coisa. Uma coisa específica de Cacimbinhas do Sul. E um dos temas que percorreram aí também as crônicas e, de certa forma, percorrem a tua vida também é a pescaria. Claro. O Rio Uruguai e as histórias aí que se relacionam com esse ambiente. Como que surgiu também esse teu gosto pela pescaria, o teu amor aí pelo Rio Uruguai? Nos conta aí um pouquinho. Essa é a herança paterna, absolutamente, né? Desde menino, eu me lembro que a gente era piazinho, o pai levava nós pescar. Eu me lembro mais particularmente quando nós morávamos em Lajeado, ele nos levava ali no Taquari, que é do lado, né? E às vezes ele, escondido da gente, escava um lambari e botava no rio, puxa que tem. Aí a gente ficava aquela alegria. Aí um dia eu fui fazer isso com a Thaís. E comecei a botar, né? Tira que tem. Daqui a pouco ela começou a tirar e eu não tinha posto. Ela sabia pescar melhor do que eu. Aí nasceu e eu me lembro que a gente ia pescar ali na prainha. Não tinha praia. A prainha, não é que não tinha prainha, prainha tinha, mas não era um lugar frequentado. Ali tinha um alambique de citronela que o pai, o Frei Ivo, o velho Eriksen, aquele que tocava a gaita, que era taxista aqui. Sim. O seu Edgar. A gente dormia lá nas palhas de citronela, ia cantar, se era a época, né? Ia cantar o Terno de Reis no Porto Soberbo. Herança paterna. Aí eu fui estudar. Quando eu voltei, o pai e o Frei Ivo tinham uma casinha lá na prainha. E eles iam muito. E eu voltei agnóstico para Três Passos. Aquele negócio da evidência, um tanto científico, né? Mas eu sou de humanas. Um italiano agnóstico. Não podia, né? Não podia dar certo. E eles passavam a noite falando sobre religião e tal, e eu ouvindo aquilo. Um dia, eu nunca me esqueci, isso depois deu uma poesia que eu fiz, que não relata isso, mas pelo clima da poesia, que estava pescando eu e o pai no picho, que é jogar e puxar, e o Frei Ivo estava apoitado no meio do rio, assim. Aí nós estávamos ali e tal, daqui a pouco o Frei Ivo recolheu tudo e ficou lá quietinho assim no barco dele. Disse, papai, será que deu alguma coisa nele? Porque ele não está mais pescando, tá? O pai só olhou para mim, não, isso deve ser a Noa, a hora canônica, né? Ele está rezando. E aquilo me deu uma paz tão grande, uma coisa assim de leveza, que eu voltei ao seio da Santa Madre Igreja. Olha aí. Então, fato que realmente marcou. Marcou muito. E o Rio, para mim, é o meu lugar de fim de semana, né? É no Rio. Eu, por exemplo, o Guti depois vai estar aqui, né? Pergunte a ele, os outros não, porque não são poetas, né? Mas a gente vê a mulher de branco surgir no meio da ilha do São Francisco,
toda envolta com iarinhas multicoloridas, que é um facho de luz que nasce em noite que não tem lua, sabe? E ela foi que me salvou uma vez. Eu não sei se a gente tem tempo, eu posso te contar essa história verídica. Fica à vontade. Antes de começar, só vamos trazer esse copo pra cá, depois nós vamos cortar isso aí. Senão daqui a pouco tu vai bater ainda. Sim. Uma noite, uma tardezinha, era de tardezinho assim, eu peguei o barco e subi. Eu tinha casa na prainha, né? Subi até a ilha de São Francisco ali. Eu levei um vinhozinho não, meu esquinho, né? E eu fazia muito isso de atar uma corda na barriga e no guarda-mancebo do barco, me jogar no rio, ficar olhando as nuvens, o formato das nuvens, né? E tava ali olhando aquele negócio, de repente começou a me dar uma coisa que me repuxava o corpo, assim, sabe? Aí os meus braços enrijeceram perto do corpo, assim, as pernas também, e eu escorreguei da corda e do salva-vidas, tudo vum para baixo do rio. Cara, quando eu vi aquilo, eu fiquei assim, desesperado, né? Porque disse, como é que eu vou subir? Ali tem 50 metros de fundura. Quando não aguentava mais, eu dei uma respirada, consegui respirar, eu tinha me transformado num dourado. Vi aquilo e fiquei, bom, eu sou o rei do rio, né? Tô aqui, eu mesmo. Fui indo. Aí eu vi um peixinho pretinho assim e não me dei conta que era uma tuvira, e que tuvira não é natural do rio, né? Fui lá, disse, tá com fome, né? E pum, peguei. Era uma isca, rapaz. E o cara forçou. Aí eu digo, vou fazer o quê? Vou fazer como o dourado faz, né? Saltar para fora d'água. Quando eu chego fora d'água, eu chacoalho a boca para ver se a isca sai. Quando eu dei esse salto, olhei para o barco, era eu pescando a mim mesmo. Eu digo, pô, aí tô ralado, né? Porque baleia não perde uma escada, onde é que já se viu. Mas eu digo, vou fazer igual. Continuei fazendo meia volta em torno do barco, assim. Até que eu mesmo me trouxe, passei um iodinho, como a gente faz, né? E me devolvi para o rio. Quando eu desci lá embaixo, voltei a ser gente. E aí digo, bom, agora aqui eu vou morrer mesmo, né? Porque aqui embaixo, como é que eu vou subir? Aí a mulher de branco me alçou pelos ombros, assim, e me botou em cima do barco dela. Eu conto isso para as pessoas dizem que é para eu parar de beber. É efeito do uísque? Mas não é verdade absoluta. Dá um bom curta-metragem essa história. Baleia, vamos agora avançar um pouquinho para outro aspecto que eu acho que é importante a gente destacar aqui nessa conversa, que é o movimento ProArte, no qual tu foi uma das pessoas aí que ajudou a organizar, enfim, o movimento ProArte, que agora em 2025 aí celebrou 30 anos, né? Tá celebrando 30 anos. E eu queria que tu também trouxesse as tuas memórias, as tuas impressões e como que foi esse movimento, essa iniciativa aí que tão bem fez a nossa cidade e até hoje, né? Já com outros personagens, enfim, mas que até hoje repercutem em boas iniciativas aqui para Três Passos. Mais uma vez, né? A ideia do ProArte foi da Pinto. A Pinto, uma vez conversando com o Ciro e o João Álvaro lá, diz, existe um movimento assim em Ijuí, tem em Santa Rosa, Santo Ângelo, a gente pode entrar para trazer espetáculos mais baratos, porque aí faz turnê, né? Aí o Ciro reuniu a gente lá, os fundadores, era a Pinto, era a minha mãe, a Maria Célia Loitchuk, o Braga, o pessoal que fundou ali, tem a ata do... E aquilo foi a coisa mais rica culturalmente que houve aqui em Três Passos, porque realmente a gente tinha experiências que se abriam ao público, inclusive, não só para os membros associados, mas também muitas vezes eram abertas ao público, que antigamente não tinha e que depois dele também continua não tendo mais, né? E foi espetacular.
E a gente se reunia no átrio ali do cinema. O Roberto, naquela época, tinha um pequeno bar ali. A gente se reunia ali. Um dia o João Álvaro chegou e disse, bom, se a gente faz tanta coisa trazendo espetáculos de fora, vamos dar oportunidade para os artistas daqui também. Aí eu falei, não, eu sou a favor, inclusive quem vai fazer o primeiro sou eu. A começar por mim. Ficaram meio assim, né? Tu faz um projeto, se a gente aprovar, tu faz. E saí daí, fui na casa do Guerrinha, o negócio é o seguinte, vamos fazer um espetáculo que vai mesclar música e poesia. Não pelo assunto em si, porque música e poesia são assuntos muito diversos, mas no mesmo clima, né? Uma poesia mais íntima, tu coloca uma música mais íntima, uma poesia mais aberta, tu faz a mesma coisa. Acabamos fazendo, e foi o primeiro, o Variadas Rimas, e depois daquilo aí sim, vários artistas, muitos grupos de rock. Esses dias eu estava lembrando com o Roberto Fauri, né, que a gente chegou a fazer o Poetizar é Preciso com o Nani Maia, que o Nani é um poeta de verdade mesmo, não faz de conta que nem eu, né? A gente fazia o Poetizar era Preciso. E tinha muito dessa coisa, assim, estava eu declamando Vinícius, o Nani declamando poesias e tal, e o Roberto Fábio tocando rock. Uma mescla cultural, né? Um caldeirão cultural muito bom. Muito bom. Aí ele me disse, não, uma das coisas que me fez persistir em ser artista foi esse movimento aí do Poetizar é Preciso, viu? Então foi isso. O ProArte continua agora, né? Principalmente no Festival de Cinema também. Acho que dá alguma contribuição no... Isso, tem o Cidade Cinematográfica, nos primeiros anos do Cine Rock também foi o guarda-chuva. Hoje o Cine Rock já tem um CNPJ próprio, mas já se sustenta, foi justamente por isso, gestado também com essa ajuda do ProArte. E tomara que a gente possa ter uma sequência, né? Hoje, claro, já tem outras pessoas envolvidas, né? Mas é para ver que faz muita diferença ter um ambiente desses provocando. Agora temos aí alguns editais que também podem ser acessados, o que também facilita muito para que não se perca, né, essa tradição aqui no município. Perfeitamente, eu acho que isso é fundamental. E ainda mais agora com esses editais que existem, né, ficou substancialmente mais fácil, porque o grande problema de trazer espetáculos artísticos aqui para Três Passos é o custo. Porque público a gente notou lá nos anos 90 e certamente continua até hoje, público tem. E um público atento, um público que vai, assiste, depois sai para discutir na mesa do bar, tudo. O que falta é isso, né? É encabeçar e ter como tratar economicamente esses aspectos. Esse ano passado, não me lembro direito, eu fiz um Variadas Rimas, o Rafael, o gaiteiro meu Deus! Guitarreiro e o José Orlando, fizemos um show de espetáculo sob o patrocínio da Paulo Gustavo. Isso. Fantástico. Assim que abrir de novo, vou pensar numa coisa maior, como a gente fez durante o ProArte, numa noite com várias manifestações. Tinha uma menina que fazia caricatura, aí tinha gente que ia lá declamar poesia, poetas novos, inclusive, a gente fez. Uma espécie de um sarau. Um sarau, Enfim, acho muito importante. Baleia, também a gente precisa comentar aqui um pouquinho a respeito do movimento costeiro, que é outra frente artística, cultural que tu participa, que tu vivencia já há muitos anos. Nós temos aqui, entre Três Passos e outras cidades aqui próximas da região, pessoas que se envolvem no grupo de arte e cultura Costeiros do Yucumã, que realiza aí anualmente, né, no final do mês de novembro, um encontro lá na Barra Bonita, no interior de Esperança do Sul. E se tu puder explicar um pouquinho para quem nos assiste como que
surgiu, se originou talvez lá do Festival da Barranca de São Borja, e depois hoje é uma outra ramificação, mas também como que tu também iniciou essa participação no movimento costeiro também, que é tão importante aí para as nossas artes. Realmente tu tem razão, ele começou inspirado esse nosso no Festival da Barranca. E hoje nós temos grupos, então são 2 grupos em Santa Rosa, um que faz o encontro em Santo Cristo, o outro faz no Chico Alferes, que é em Porto Vera Cruz. Tem o de Juí, o de Lajeado, tem o de Foz do Iguaçu, que permeia, um ano faz Foz do Iguaçu, outro ano faz no Paraná, em Francisco Beltrão, no Paraná. E de vez em quando tinha também o encontro das pitangueiras, não tinha em Santa Catarina? Tem ainda, mas esse não é... Não é bem nessa linha. Desse circuito. Certo. Não é desse circuito. Esse foi pela mão do Valdomiro Maical. Miro um dia me encontrou na rua, inclusive. Disse, vamos fundar um grupo de arte aqui, assim. O Claudinho Schneider foi a primeira pessoa que me falou da existência disso. Né, que é um grupo de pessoas, enfim, que se reúne na beira dos rios, não necessariamente, mas quase sempre. E então, para mostra de músicas e poesias que tem um viés de meio ambiente, de costa de rio e tal. Então, a primeira noite tu traz uma obra de casa, que tu já tenha feito, né, desde que seja inédita. E na sexta-feira é dado um tema. Isso que é o grande, né? A grande sacada, talvez, desses festivais, claro. Né, Valé? É um tema ou 2 temas e os músicos vão se reunindo ali e vão começar a compor uma música que vai ser um festival no sábado. Ou seja, em menos de 24 horas, tanto a letra como a melodia são construídas ali em conjunto, né? Numa forma... Coletiva, isso que eu acho o mais extraordinário, porque não tem muito a importância não, eu fiz a letra e tal. Não, tu vê o cara compondo ali na tua frente, isso aqui tá bom, isso não tá. Eu fiz eu e o Claudinho, que foi assim, eu fiz o refrão, e o Paulão era o cozinheiro lá no nosso encontro. E eu ficava lá com ele, porque a gente partilhava o mesmo litro de uísque, né? E eu fiquei fazendo, e aí ele me dizia, não, isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim, vai, né? Entende? Aí comecei a fazer a primeira estrofe, aí ele ajudava um pouco, botava, então tira essa frase, bota isso, pá. Aí daqui a pouco ficou perto do meio-dia, disse, agora tu te arranca daqui, porque eu quero cozinhar. Fui, sentei, vi o Guti estava sentado, sentei do lado dele, aí eu comecei com o Guti, fazer a segunda parte. Fazia eles, não, está ruim, põe assim e tal. E acabamos fazendo uma música que foi muito celebrada naquela noite. Não ganhou a premiação, mas isso é de menos importância. O bom é que aí o Claudinho, depois da premiação, subiu no palco e cantou a nossa música de novo, e as pessoas... repetiam o refrão. Era um negócio sobre a liberdade do Rio. Se tivesse a música mais popular, ganharia essa fácil. Fácil. Depois passou a ter, né? E o interessante, né, Balê, é que além das composições, das músicas, enfim, tem um espaço para poesia e para os causos também, né, Balê? Causos e poesias, sim. Antigamente, bem no começo, a poesia também tinha tema, mas não era dado na hora, né? Trazia de casa. Porque o processo de construção de uma poesia é muito diferente da de fazer uma letra de música. A música mesmo vai te dizer o ritmo e mais ou menos o que é que tu tem que dizer. A poesia tu tá sozinho ali, né? Então, hoje em dia nem tema mais tem. Tu leva o tema que quiser, mas sempre, claro, ligado a essa coisa de beira de rio, de meio ambiente, de proteção ao meio ambiente e tal. E a gente vê cada coisa maravilhosa. Tem um poeta que chama Compadre Lagoa, ele tem uma das poesias mais lindas que eu já vi na minha vida, que ele fala sobre a vida da gente. Porque aí o Miro, eu comecei a fazer as poesias lá, e o Miro sempre dizia para mim, pô, Baleia,
Aqui é um pouco diferente. Quando tu quer dizer uma coisa, tu diz essa coisa como ela é. Não fica inventando fórmulas poéticas para te dizer. Tu tá dizendo ali que o rio está correndo, então diz que o rio está correndo. Diz, não, mas aí fica mais fácil. Não é. É bem mais difícil. Porque tu fica sempre na corda bamba entre o simples, que é o bom, e o banal. Certo. E tu nem sempre sabe separar exatamente essa linha tênue entre uma coisa e outra. Aí eu fui me aprimorando, ganhei alguns festivais aqui de poesia e agora, em novembro, temos outro. E tu tens agora também, nos últimos tempos, construído algumas composições também para outros festivais, né? E aqui já vou trazer novamente a prosa aqui, o meu primo, o polaco, Mauro Podolak. Vocês têm construído, né, algumas composições, participaram de Musicanto, outros festivais também, né, Baleia? Essa coisa foi fantástica porque era no tempo da pandemia, isso foi em 2020. E um dia o polaco me ligou e disse, olha, eu acho que eu quero ver se a gente consegue fazer uma letra sobre as mulheres. É porque está chegando o Musicanto, o único festival do Rio Grande do Sul que tem um olhar para esse tipo de música é o Musicanto. Vê se tu faz alguma coisa aí. Era a pandemia, a Thaís estava em casa comigo, né? Thaís, filha do Baleia. Aí eu comecei a fazer a letra sobre as mulheres, sobre a questão do processo de emancipação das mulheres, né? O elas. Aí eu mandava para o polaco aquele velho processo, isso aqui tá bom, isso aqui não tá, põe assim em vez de assado. A gente foi construindo junto, a Thaís, a Sandra dava nos pitacos também. Eu me lembro que a coisa assim, que a Thaís foi fundamental nessa letra, que a primeira estrofe terminava dizendo que não importava a cor, todas as mulheres lutam. E aí a Thaís disse, não é assim não. Cada mulher tem a sua própria luta. Uma mulher tem a sua. Uma mulher negra é uma luta diferente. Uma mulher negra e pobre é uma outra luta. Enfim, aí que passou tive que refazer, aprimorar, né? Até para levar a mensagem que a gente queria. Foi classificada, nós apresentamos com a Loma, né? Essa cantora fabulosa, apresentamos no Musicanto. Muito bom. E tu sabe que eu continuo. Agora o polaco aprendeu mesmo, né? Ele tem me mandado. Vou te confessar que ele tem me mandado de vez em quando vocês estão por finalizar, ele me dá uma palhinha aí. Não, no que faz muito bem, né? Só que o polaco, ele é muito prolixo. Eu não queria ser o cantor das músicas nossas que ele faz a base da letra. Já tentei comentar sobre isso, né? Tem alguns versos que ficam quilométricos, né? Pro cara decorar isso pra cantar é um inferno. Mas como não sou eu que vou cantar, pra mim tá tudo bem, né? Mas, Baleia, talvez a gente não tenha conseguido abordar todos os assuntos que quiséssemos, né? Mas para irmos finalizando aqui o nosso bate-papo, e com certeza vamos ter outras oportunidades também, quem sabe até no Mesa dos Inocentes, né? Quem sabe, olha aí, ó. Mesa dos Inocentes, para a gente aqui até explicar, é um projeto que a gente tem, né? Que não morreu ainda. Que não morreu, que não mas dá pra gente... continua sendo um projeto. Mas que segue sendo um projeto e ter uma mesa de conversas, né? Entre mais pessoas aí, amigos, para justamente poder trazer aí alguns causos, algumas histórias, né? Esses olhares que a gente tem do nosso cotidiano, especialmente da nossa cidade. Mas quero te agradecer muito, Baleia, e dizer que esse justamente é o objetivo do 3PAcast, quando eu pensei em estabelecer esse podcast, que é uma ferramenta hoje que nós temos à disposição, através das redes sociais, é justamente trazer alguns personagens, algumas pessoas da nossa cidade e que tenham esse envolvimento, especialmente com a cultura local. E por isso é 3PAcast Cultura Local. Porque eu sei que
muitas vezes o município acaba não tendo cuidado de preservar a sua memória, e eu vejo que cada vez mais a gente precisa resgatar, buscar esses elementos que fazem a construção, né, dessa cidade que a gente ama tanto, que é Três Passos. Então, quero te agradecer e dizer que a cultura sempre precisa ser valorizada e de alguma forma a gente está tentando contribuir com isso através do Trespacast também. Eu, em primeiro lugar, quero te agradecer por ter lembrado de mim, né? Acho que as tuas colocações foram perfeitas e faço votos de que esse projeto continue, porque realmente o que eu acho que há de mais terrível nos dias que correm é que nós estamos trabalhando com falsas memórias. Na verdade, a internet, essas coisas produzem pessoas irreais. E eu acho que resgatar as memórias vivas mesmo que o cara venha aqui e conta uma mentirinha ou outra, mas como forma de mostrar que a vida não é só a realidade, mas não é só um sonhar vazio, nem um querer ser o que não é. E tu, nesse mistério aí, está sendo fundamental. Eu faço votos que continue, eu estou sempre à disposição e vamos manter vivo também o projeto do Mesa, né? Com certeza, é o nosso desafio. Então, recebemos aqui o Roberto Mazzini Borgini, o Baleia, em mais esse episódio do Trespacast, nessa segunda temporada. E nas próximas semanas vamos ter aí mais um episódio com também um grande amigo, o professor, historiador Luiz Gustavo Graffiti, o Guti. Então, fiquem atentos aí às nossas redes sociais, acompanhem e, claro, divulguem, propaguem, curtam, assistam e compartilhem também com amigos, com familiares. Esse é o propósito do Trespacast.